Senador Walter Pinheiro, eu gostaria de saber do senhor quais são as prioridades, o que está na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado em relação ao que tange a internet e toda a nossa discussão aqui hoje. Eu quero começar tocando num ponto que eu acho que é fundamental, até para a gente demonstrar o que é que isso tem de impacto, tanto na nossa vida quanto na vida do parlamento. Talvez se eu tivesse assistido esse filme antes, que passou aqui, alguém poderia dizer, Paulo, que o que eu trouxe aqui, inclusive até na expectativa de apresentar, é como se eu tivesse visto o filme. Trouxe, inclusive, aqui um apanhado que faço desde 96 para cá, a situação do que a gente tem utilizado, que está na mão, como é que a gente tem produzido nossa vida nessa confusão que a gente encontra como solução. E antes um pouquinho de começar, eu conversava com diversas pessoas ali na entrada, a partir de como nossa vida mudou com a internet. Portanto, acho que esse é o conceito principal que o parlamento, meu caro Paulo, nós da Comissão de Ciência e Tecnologia, tem que começar a entender. O que é essa infra, o que é esse caminho, o que é isso que a gente pode chamar, inclusive, de novas redes, tá? E como é que a gente encaixa isso dentro do processo legislativo. E eu fiz questão desse apanhado, Paulo, porque o debate sobre vários dos pontos colocados pelo ministro aqui, a própria questão do por que todo esse tráfego passa por Miami, por que essas coisas foram concentrando em alguns lugares do mundo, por que isso foi depois abrindo de forma cada vez mais crescente para outros cantos. Eu me recordo que em 1998 e 99, nós tínhamos inclusive a participação do Ministério de Relações Exteriores nesse debate. Eu participei representando a Comissão de Ciência e Tecnologia junto com o governo brasileiro, inclusive da rodada de Miami, na OMC. Tivemos a oportunidade de fazer aqui no Brasil o debate com a Secretaria de Estado americana, e vinha para cá para discutir exatamente como essas tratativas poderiam avançar do ponto de vista dos acordos laterais, bilaterais ou multilaterais em vigor, a gente enxergando exatamente esse caminho. Do mundo do negócio, é importante salientar isso, do ponto de vista do mundo de serviços, o papel do Estado nessa questão, e principalmente do lado do usuário, como adentrar isso. Né? E a brincadeira que eu fiz ali na entrada, que eu disse, hoje de manhã, por exemplo, o pessoal do meu escritório programou minha vida toda, não, você levanta ali, tranquilo, 7h30, você dá entrevista, depois não sei o que, está perguntando assim, eu não tomo banho, porque pela internet eu não tenho como tomar banho. Eu não tenho como trocar minha roupa utilizando a ferramenta que eu uso hoje, que faz parte da minha vida. Eu não carrego mais, como no passado todos nós carregávamos laptop, aliás, eu não carrego nem tablet mais. Eu não uso mais o tablet porque ele não cabe no bolso do meu paletó. Então, portanto, eu uso uma coisa que é mais prática e vou tentando conviver nos lugares onde eu chego. Tá? Utilizo, por exemplo, duas grandes ferramentas que todo mundo utiliza hoje de forma mais até pessoal, eu utilizo como ferramenta de trabalho. O meu Twitter, o meu Facebook, são instrumentos de trabalho com o meu gabinete. É a minha plataforma de trabalho. Nelas eu deposito orientação, delas eu extraio o que a minha assessoria produziu. E por ela eu devolvo para os meus seguidores, ou até eleitores, ou compartilhadores do meu trabalho, devolvo já o resultado na terceira etapa. Portanto, vou fazendo aqui na minha nuvem a forma de como me mover. A mesma coisa faço com os meus netos. Eu tenho uma netinha, fez 1 ano sábado, e tenho 3 netinhos que fizeram um pouco mais de 30 dias de nascido, trigêmeos. Tá? Então eu vou controlando ali a minha relação com eles no cotidiano. A minha netinha que fez 1 ano, toda vez que me encontra, ela se atira para o meu braço, mesmo no braço da avó, que é muito mais apegada, que está lá todo dia, ou no braço da mãe, ela vem e se joga para o avô, que não vê durante a semana, mas a primeira coisa que ela faz é bater no meu bolso, ou olhar para o bolso da minha calça, para saber se o celular está ali.
E a maior proeza dela é tocar como ninguém na tecla que acende e dispara o meu aparelho. E aí depois ela fica, né, provocando para eu botar a minha senha e abrir a galinha pintadinha para ela dar o toque. Então, portanto, dessas coisas até outras, né, como é que a gente vai fazendo o tipo de aplicação? Acho que esse é o debate importante que o Congresso Nacional tem que entrar. Como é que eu facilito isso? Como é que eu posso pegar parcela disso que o ministro falou aqui e ter a possibilidade de utilizar como serviços públicos? Nós não estamos mais na era de uma estrutura dessa só e somente só para quem pode pagar. Porque se for só e somente só para quem pode acessar, aliás, Paulo, é uma coisa até que eu dizia muito na época do debate da TV digital. Eu disse, se a TV digital vai chegar só para embelezar a imagem, não precisa de grandes coisas, porque quem pode pagar uma boa tela plana, tá, ou até usando as mais sofisticadas telas, já inclusive a base a retina, ou o grande experimento de localizar a vida da borboleta para poder tentar produzir uma boa tela. A borboleta, quanto mais luz, mais a gente enxerga as suas cores. A tela do computador ou a tela da TV antigamente, quanto mais luz, Bechara, a gente ficava tentando ver o ângulo para enxergar. Será para isso? Não precisava eu avançar tanto do ponto de vista do uso da tecnologia. Porque quem pode pagar por essas telas, continuaria pagando e tendo. Então nós precisamos ver como é que isso chega na vida das pessoas. Como é que eu posso usar a boa experiência do Google, no que diz respeito à localização, a todo esse tipo de situação em que geograficamente me coloca num cenário de facilidades, como é que isso pode chegar em todos os cantos quanto serviço? Como é que esses aplicativos e esses novos caminhos, né, que não são visíveis, passam a ser, Paulo, insumos decisivos na atração de investimento? Quais eram os insumos principais que nós tínhamos aprovado no Congresso Nacional para essa guerra fiscal, para a atração de investimento em cada estado, meu caro Milton Monte? Era, não, tem que ter estrada, tem que ter energia, tem que ter portos e aeroportos. Eu tenho que ter internet, senão eu não boto uma fábrica no interior da Bahia. O cara não vai. A Alstom está indo para a região de Caetité, na Bahia, fabricar aerogeradores. Aliás, melhor do que pescar no aquário com bomba, porque fizeram um contrato que já vão se instalar e vão fabricar 444 aerogeradores. Vou fazer um investimento de 1 bilhão. Mas uma das exigências dos franceses, Paulo, para a gente foi o seguinte, vem cá, e a banda larga lá? Então, por exemplo, esse não é mais um elemento qualquer, não pode ser tido como só um poste instalado do ponto de vista da expansão dessa infra. Então é fundamental que nós discutamos nesse aspecto, para facilitar o quê? A vida de um avô só, que pode carregar 5.000 fotos dos seus netos no seu celular, é pouco. Isso os avós podem pagar, isso não tem nenhum problema. Nós precisamos facilitar a vida de todos, onde quer que estejam. Então, quando a gente faz a adoção de 450, para fazer a verdadeira expansão, nós estamos indo ao encontro de uma faixa de frequência que me permite superar um pouquinho as minhas dificuldades de infra, para poder fazer a cobertura também nessas áreas remotas. Mas para botar o que aí? A mesma coisa que a gente acessa se não tivesse isso. Por que não agregar isso aí? Imagem, educação, saúde, segurança, clima, orientações, agricultura. Portanto, como é que junta essas coisas todas? Inclusive, a atividade econômica. Eu poder bancarizar, incluir essa gente que não tem acesso a banco, poder fazer a sua transação no lugar onde está. Mas é muito mais complexo. Hoje nós estamos discutindo a NFC como se fosse uma coisa de hoje. Eu me lembro do primeiro debate de NFC que nós participamos, inclusive no encontro de Barcelona, nós tínhamos lá, se não me falha a memória, Gemalto já fazendo isso, para a gente tentar usar nas transações exatamente de recursos. Nas Filipinas, no Quênia, há muito tempo atrás, utilizou-se isso aí, toda essa estrutura, para você permitir que a assistência social e a transação bancária por gente
que não precisa ir ao banco, mas também que se precisasse ir ao banco não teria condição de ir ao banco, não tem conta em banco, mas precisa se relacionar com esse dinheiro para a sua vida. Então como é que a gente monta isso? Mas é difícil o quê? Todo e qualquer equipamento hoje pode fazer isso. Mas as pessoas vão ter dificuldade. Que dificuldade? Mesmo aqueles que têm o pré-pago, o celular pré-pago, aquilo é uma operação de crédito. E aí, por último, acho que uma coisa importante, é que eu me lembro que quando nós discutimos no Congresso Nacional como traçar essas regras, como escrever isso, a gente sempre dizia, cuidado para não engessar. Eu venho de uma geração e em 1999 discutia no mundo, no chamado WorldCom, o grande congresso mundial, como é que a gente ia adotar novos equipamentos, como ficava a passagem de crossbar para CPA, para poder a gente permitir cada vez mais a agilidade na comunicação, mas já dando os passos iniciais para o transporte da informação. Então hoje nós estamos em outro tempo. Então se a regra que eu vou estabelecer no Congresso Nacional é a regra imaginando esse mundo ainda repleto de coisas daquele passado que nós vimos ali, ou se nós vamos entender desse presente que impõe que a flexibilidade, o envolvimento e a abrangência são elementos fundamentais para a gente chegar na ponta do que a gente quer, que é serviço para o usuário. Então, portanto, acho que é essa engenharia que o Congresso Nacional vai ter a capacidade de se envolver, ou, até num termo muito utilizado na minha profissão num passado não tão distante assim, a reengenharia. Então, quando o ministro fala em desonerar, por exemplo, há poucos dias atrás o ministro apanhou barbaridade, porque a confusão entre desonerar e o que é a produção de conteúdo no Brasil ainda continua extremamente sem o ajuste necessário. Portanto, abrir, ampliar novos players, poder utilizar a internet como caminho. Esse é um elemento que eu acho que é decisivo nesse campo de batalha que o Congresso Nacional tem como desafio para frente. Fecho dizendo isso. Esse campo de batalha é um campo de batalha que nos permitirá resolver os problemas do desenvolvimento local, atender a demanda das pessoas e continuar gerando, principalmente com a informação, negócios, felicidade e vida igual em qualquer canto do país.